e finalmente jogamos o pré-release. Salve, salve, rapaziada. Quem fala com vocês é o Yuki. E hoje, para comentar um pouquinho sobre mais um evento que comparecemos, vamos falar um pouquinho sobre o pré-release de Equilíbrio Perfeito, como joguei, aonde joguei, com que deck eu joguei, comentar como foi a minha primeira experiência. Foi uma parada muito divertida. Fui jogar lá na X-Place. É uma loja que eu já comprei umas 2 vezes já. Lembro de ter comprado a minha box em inglês do Mega Lucario por lá. Fui retirar lá na Liga Fast, inclusive. E alguns boosters em inglês. Inclusive, comprei mais uma vez. Comprei um booster de Surgeon Sparks e um booster de Deathnet Rivals, rivais predestinados e fagulhas impetuosas em português. Dessa vez deu muito bom, Tiramos um Durant EX Full Art no booster de Surgeon Sparks. E tiramos um Spidops da equipe Rocket no booster de Deathnet Rivals. Mas voltando ao assunto, foi muito legal. A X-Place fica lá perto da Vila Guilhermina, lá na linha vermelha. Foi um jet até lá, mas foi muito bom. Valeu super a pena, a rapaziada lá é muito receptiva, o pessoal é muito da hora, foi muito tranquilo de conversar com todo mundo. Eles explicaram muito bem como funciona o pré-release, porque é um formato, como é for fun, é muito mais fácil para pessoas que começaram a jogar agora. Bem mais receptivo do que as liguinhas. Ainda não joguei definitivamente uma liguinha, porém, pelo que eu imagino, deva ser muito mais receptivo. Principalmente pelo fato de serem decks pré-montados e não aquela montoeira de deck roubado, que a rapaziada que estuda o meta, com horas e horas ali meticulosamente pensando, um deck de Dragapult, um deck de Mega Gardevoir, um deck de Zoroark Duane, um deck de Charizard. Então, tipo, todo mundo tem as mesmas coisas, entre aspas, porque são 4 decks diferentes. E se vocês realmente acompanham o canal, vocês viram os nossos vídeos falando sobre o pré-release, no qual eu comento um pouco sobre cada um dos decks, quais decks eu mais gostei, quais decks eu mais queria tirar, quais decks eu não gostei tanto. E já falando sobre os decks, eu dei a sorte de tirar o meu segundo melhor deck, que foi o deck de Serpedior. É um deck muito forte, é um deck muito tranquilo de aplicar. Pra mim, ele realmente só perdia, literalmente, por questão de fraqueza e resistência, pro deck de Dual Blade, porque o deck de Dual Blade conseguiria rodar muito bem já com o Pokémon no estágio 1, enquanto eu, com o meu deck de Serpedior, precisaria pelo menos conseguir descer o Snive, o Servine e aí ter o Serpedior com os golpes que eu iria querer. Então era um deck um pouquinho mais lento que o de Dual Blade, só que ele era tão forte quanto. E como eu falei, ficamos 2-2, 2 vitórias, 2 derrotas. E lá na X-Place, além do nosso kit, nós tínhamos 3 boosters garantidos, mais 1 por vitória. E caso nós ficássemos 0/4, ou seja, nenhuma vitória, a gente ganhava um booster de consolação, ou seja, o mínimo que a gente ia ganhar eram 5 boosters garantidos. E como eu tive 2 vitórias, fechamos com 5. E falando sobre o nosso kit, como eu falei, tiramos a Serpedior e nele veio todo o baralho bonitinho dela. Não fiz muitas modificações, eu tirei acho que um Drayton, uma ajuda da vitória e uma segunda Tarsila, se não me engano. Não lembro exatamente quais que eu tirei, mas eu lembro que eu tirei 3 treinadores e eu adicionei 2 energias. Sorry. Eu tirei 3 treinadores e eu coloquei 2 energias especiais e mais um encorajamento da Rosa, que eu tive a sorte de conseguir e realmente o meu kit estava abençoado, porque além de conseguir mais um encorajamento da Rosa, que era uma carta muito importante pro meu deck, eu tirei 4 hits nos 8 boosters. Não fiz um geral, mas aparentemente pelas pessoas que eu conversei, eu fui o que mais tirou hit no kit. Tiramos 2 regulares. Foi um Yveltal EX, uma Mega Clefable EX, um Salazzle EX Full Art e um Aurorus Art Rara. Então foram 4 hits muito bons. Tiramos 2 energias de grama especial, então enriqueceu legal o nosso deck. Foi muito importante, inclusive, para a segunda vitória. E também falando sobre os boosters de participação, nós já fizemos a boa e tiramos uma Mega Clefable de arte rara secreta. É isso aí, rapaziada. A coleção ainda nem lançou e a gente já tá com uma pedrada dessa na nossa coleção. Então, tipo, pô, não tenho o que falar desse evento. Saímos 2-2. Foram 4 jogos muito legais. Só o último que eu tomei um Dual Blade, que eu tomei 4-0 e não consegui nem reagir muito bem. O meu oponente já conseguiu descer um Dual Blade no segundo turno dele.
ligando uma energia no primeiro e a segunda energia no segundo. Desceu uma down e já deu 180 seco na minha Serperior, que eu tinha acabado de subir com Floresta. Então dali só foi ladeira abaixo, não consegui mais achar meu encorajamento da Rosa, porque ia ser um gap muito importante pra mim, porque eu ia conseguir energizar mais rápido a minha Serperior, eu ia conseguir aplicar o segundo golpe, que causaria 250 de dano, tirando assim pelo menos o primeiro Dual Blade que ele desceu, mas infelizmente acabei não encontrando. E também já falando da minha outra derrota, foi uma partida que eu briquei legal, não pela mão inicial, mas porque eu comprei 4 vezes e não veio nenhuma energia. Isso porque eu coloquei mais uma energia de grama e coloquei mais uma energia especial de grama, que agora eu esqueci o nome exatamente, porque eu tava seriamente achando que tinham poucas energias. Mas independente dessas duas situações, foi bem divertido, consegui conhecer uma rapaziada bem legal, inclusive um cara que eu sou bem fã, um cara que tá me fazendo ficar bem curioso e interessado sobre o mundo de Star Wars TCG, que é o meu querido amigo Tal de Jamal. O cara resenha demais, mano, muito gente fina. Mandou até um presentinho pra Duda, que eu vou entregar pra ela assim que eu conseguir. Ficamos uma cota trocando ideia, porque a primeira partida dele foi do meu lado, a gente começou a trocar ideia rapidinho, porque nossas partidas acabaram quase no mesmo lance, no mesmo momento. Então a gente começou a trocar muita ideia. A minha adversária também, que se eu não me engano era Maria, o nome dela também, entrou na conversa e a gente começou a falar muito sobre Lorcana, sobre esse mundinho que eu estou conhecendo aos poucos, junto com a minha namorada, junto com a Eduarda. E eles me deixaram ainda mais hypado pra conhecer um pouco melhor sobre esse universo. Então pra mim valeu super a pena esse rolê só pelas oportunidades que eu tive de conversa, só pelas pessoas que eu conheci. Mais uma vez, em um evento de Pokémon TCG, o pessoal foi muito paciente, foi muito receptivo, foi muito tranquilo trocando ideia. Eu ainda sou bem iniciante, ainda tô no processo de me soltar um pouquinho mais, de ser um pouquinho mais confiante jogando. Mas nesse evento eu já me senti um pouquinho mais à vontade, porque eu já tinha um pouco mais de noção das coisas, um pouquinho mais de como o ritmo funciona. Porque é sim bem parecido com live, só que pelo live automatizar tudo, às vezes, por exemplo, voltando pro meu primeiro evento, a Kícera, eu esqueci que a gente colocava as cartas no fundo do deck, depois que a gente embaralhava o deck. Nesse pré-release mesmo, eu esqueci de baralhar o deck umas 2 vezes, pelo que eu lembrei na hora. Podem ter tido vezes que eu nem percebi que eu esqueci de baralhar. Mas, mais uma vez, todo mundo foi super tranquilo, todo mundo foi super paciente. Tanto que tinha uma moça lá que jogou comigo, se eu não me engano era a Cláudia o nome dela. Foi, acho que, minha terceira rodada. E ela também era o segundo pré-release dela. Então foi muito legal. Ela também teve muita paciência. Ela perguntou coisas pra mim. Foram coisas que eu pude ajudar ela. Então está sendo muito legal participar desses eventos. Eu estou muito feliz com essa comunidade. Pelo menos as pessoas com quem eu tive o prazer de jogar, com quem eu tive o prazer de conversar. Os poucos influencers que eu conheci pessoalmente, que eu tive um tempinho pra trocar ideia, também foram incríveis. Tanto o Jamal, que joga e tudo mais, a parte mais competitiva do TCG, como colecionadores, como um grande amigo hoje, que é o Gabs, do Bereguel TCG, e o Cast, que eu também tive o prazer de conversar. E está sendo uma experiência fantástica fazer parte do mundo TCG, e eu espero continuar assim por bastante tempo, mesmo sendo um hobby um tanto quanto caro, mas paciência, é uma parada que me faz muito feliz, então pretendo trazer muito conteúdo, trazer muita novidade, contar mais um pouco de experiências como essas. E eu estou inclusive pensando em jogar o do segundo fim de semana, hein? Se eu for jogar, terão novidades no canal, então fiquem espertos. Mas por hoje é só, rapaziada. Agradeço muito a atenção de vocês. Deixem aquele like, compartilhem com a rapaziada, comentem o que vocês estão achando, fala como foi o pré-release de vocês. E eu vejo vocês numa próxima. Valeu, tamo junto!